Rio Grande do Norte, capital natal. Em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. O texto que traz esse antigo ditado ainda conta que a incidência de poetas por habitante na cidade é maior do que em qualquer outro lugar do país. Eu não duvido. Basta caminhar um pouco pelas cidades para encontrar um monte de poetas pelos bares, sebos, nos becos, nas praças, até dentro de ônibus eu já vi. O Rio Grande do Norte é mesmo uma máquina de fazer poetas. E esse podcast vai tentar trazer um pouco desses artistas para conversar com vocês. Um poeta por episódio e uma nova experiência poética a cada 15 dias. Então, puxa a cadeira, pega cerveja, café, água de coco, o que seja. Só vamos bater esse papo massa sobre poesia potiguar. Lembrando que a 4ª temporada desse podcast foi realizada com recursos do Sebrae através do edital Economia Criativa 2022. Você tá pronto? Eu sou Jéssica Santos. Eu sou Gonzaga Neto. E esse é o Um Poeta em Cada Esquina. Parece que exalar revolta é algo mais sábio nesses tempos em que o amor anda escasso. E aí, galera? Tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição a mais um episódio do Um Poeta em Cada Esquina. Eu sou Gonzaga Neto, poeta, sou um homem negro de pele clara, cabelos curtos e barba preta, olhos castanhos. Estou usando uma camiseta laranja e uma calça azul marinho. E aí, galera, a gente já começou com um poema tão bonito que eu fiquei desconcertada. Eu sou Jéssica Santos, mulher branca de olhos e cabelos castanhos escuros, uso óculos oval. Estou com um macaquinho de manga curta no tom verde escuro. Simbora para mais um episódio. O 21º, se eu não me engano. Hoje nós vamos conversar com ela, que é produtora cultural, poeta, tatuadora e artista visual da comunidade de Mãe Luísa, Zona Leste de Natal. Comanda o podcast Passa a Visão, que debate produção cultural e poesia marginal através do movimento hip-hop articulado nas comunidades. Seja muito, muito bem-vinda, Jane Gomes. Agradeço a Jéssica, agradeço a Gonzaga pelo convite. Eu me chamo Jane Gomes, eu sou mulher negra, de cabelo cacheado, curto. Eu estou vestindo um macaquinho preto com uma camiseta florida. Lindíssima. Jane, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes que você está aqui com a gente. E sempre, antes de cada episódio, a gente pede uma indicação para nosso convidado. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um podcast, alguma coisa que o nosso convidado queira deixar para as pessoas irem lá conferir. Bom, eu acho que eu pensei muito em... vou indicar meu podcast. Mas eu gostaria muito de indicar para todo mundo ouvir. É um cypher, que é o que a galera chama de feat, mais ou menos, de alguns rappers da periferia daqui de Natal, que se chama Poetas do Morro, que tem a Menhore, o Jó e diversos outros, tanto de Mãe Luísa quanto de várias periferias daqui de Natal. Anotado. Mas também deixa indicação do seu podcast pra gente. Sim, sigam lá. Passa a Visão Podcast, tudo junto. O link para ouvir está na bio. É só dar uma chegada lá que tá tudo certo. Já falaremos mais dele, né? Sim. Bom, a gente sempre senta aqui um pouquinho antes, né, das conversas para dar uma olhada nas produções, nas coisas, dar uma caçada na internet de coisas que já fez, mas eu te conheci através da antologia Cidadelas, né? Eu já falei aqui várias vezes, tivemos outros convidados que participaram, como Assum Preto,
que eu só conhecia uma pessoa, que era a Ana Mendes, e a partir dela, através dela, foi que eu adquiri o livro e conheci um tanto de mulheres incríveis. E aí, que eu queria entender um pouco, falar contigo, era tipo de como foi participar dessa antologia, o que significou fazer parte desse momento com tantas outras mulheres, a importância dele para você nesse processo de construção do ser poeta também, né? Foi bem louco, assim, o primeiro convite, o Zine, ele é organizado pela Cláudia Gazola. Uhum. E aí a gente participava, na época de um coletivo, eu participava, né? O coletivo ainda existe, que é o Leila Diniz. E aí, quando ela me convidou, eu fiquei tipo, caramba, e agora? E aí eu tinha que fazer uma seleção, e eu nunca pensei, tipo, nunca me intitulei, eu sou uma poeta. Uhum. Sempre foi muito algo que... Sempre foi muito um vômito pra mim. Tipo, muitas das poesias surgem muito como insights, assim, saca? Tipo, eu estou num ambiente e me veio uma frase e muitas vezes me vem algo muito completo, muito fechado já. Sim. E às vezes é que eu dou uma revisada assim, diga, isso aqui pode dar uma melhorada e tal, mas o sentimento daquele insight geralmente é o que eu guardo. E aí, quando ela me chamou, e ela tinha me informado quem é que tinha sido também chamada, e eu fiquei tipo, caramba, muito bacana. E fiquei muito nervosa, não sabia o que selecionar, não sabia qual juntar, assim. Aí no final eu disse, tá, vai essa, porque se não for esses, eu não vou selecionar nada. Uhum. E então, e acabou sendo lançado, foi o primeiro. Na realidade, não foi o primeiro que eu tinha participado foi o Saudações Libertárias, que foi um zine organizado por um coletivo de Acari, Sim. Nenhures, que eles tinham uma gráfica artesanal e eles produziam tudo isso através de papel reciclável, que era muito interessante. Eu não sei se funciona ainda. E aí eles fizeram uma seleção. Na realidade, eles convidaram vários poetas de Natal, muitos que ainda estavam no início, muitos ainda fazendo muita coisa experimental. E foi muito bacana e tal, ter a primeira publicação assim com vários, acho que tinha umas 15 pessoas ou 20. Nossa. E aí, quando surgiu o convite da Cláudia, não esperava, porque tinha todo o especial de ser lançado no Dia Internacional da Mulher. E eu fiquei tipo, caramba, foi algo bem importante para mim, realmente. Eu acredito que para todas nós que fomos participar. Uhum. Eu acho que essas antologias, né, ajudam muito muitos escritores que ainda não têm uma publicação solo a terem aquela sensação de, tá, eu sou escritor também, eu tenho essa publicação. Acho que elas são muito importantes para quem está começando e até para conhecer um monte de gente que tem aí. Não é à toa que, se não fosse Cidadela, muitas pessoas dos nossos convidados também não estariam aqui. Sim. E aí, voltando um pouco no tempo, né? Antes de ser poeta, antes de ser artista, você é uma pessoa, você é uma mulher. E aí a gente queria entender um pouco sobre isso. Quem é você? Onde é que você nasceu? Onde é que você cresceu? Quem são seus pais? O que é que você faz? Quem é Jane Gomes antes de ser essa artista que a gente gosta? Eu acho que essa é uma parte bem complicada. É sempre depois da indicação de uma única coisa, é sempre a coisa que dá mais tilt na cabeça das pessoas. Sim. Eu nasci na Zona Leste, em Mãe Luísa, e sempre fui uma criança muito tímida, mas eu sempre fui muito interessada em leitura. Tipo, teve uma vez que eu ganhei um prêmio da biblioteca da escola onde eu estudava, lá no Augusto Severo, e aí eu tinha sido selecionada como a criança que tinha feito mais leituras na biblioteca. Nossa. E aí, ao mesmo tempo, eu não achei aquilo nada demais, e eu fiquei tipo, poxa, por que as pessoas não gostam de ler? Uhum. Saca? E na realidade, com o passar do tempo, eu tinha visto que, ao mesmo tempo, os adultos não tornavam aquela prática
interessante. Tipo, ao mesmo tempo que era uma escola infantil, tinha muito conteúdo adulto. E aí eu fui crescendo muito conteúdo adulto. Uma das primeiras leituras que eu fiz foi de Machado de Assis. E aí, por isso que eu coloquei também o nome, usei muito o nome de Capitu durante muito tempo. Sim. Hoje em dia eu estou tentando desassociar esse nome um pouco. E aí, a vida toda tímida, sempre tive muita dificuldade de me comunicar. E é algo que eu venho quebrando nos últimos anos. Assim, acho que de uns 4 anos para cá. Aí, durante uns 5 anos, eu saí de Mãe Luísa e passei um tempo morando na Zona Sul e retornei durante o período da pandemia. E desse período em que eu saí de Mãe Luísa, eu passei um tempo com depressão, que foi o período em que eu mais escrevi. Foi o período que eu me vi realmente pensando, tipo, se não fosse o ato de escrever, se não fosse a produção cultural, se não fosse o ser artista, provavelmente eu teria me matado. Tipo, é por isso que eu vejo muito o ato de escrever, o ato da poesia e o ato de produzir mesmo, estar em contato com artistas como algo que me salvou. Sim. Saca? E, enfim, eu vivo para isso. Não há um dia em que eu acorde e pense, eu vou fazer outra coisa. Eu penso, tipo, como eu vou fazer essa produção, como eu vou escrever isso, como eu vou fazer, principalmente como eu vou fazer que a minha comunidade seja visualizada a partir disso, saca? Tipo, na comunidade existem diversas pessoas que são artistas e que, ao mesmo tempo que são esportistas, existem muitas pessoas que eu penso... Recentemente eu estive com o Ori e ele pôde definir bem esse sentimento, sabe? Tipo, eu penso que se uma pessoa começar a ser visualizada e receber uma oportunidade real, aquilo ali vai abrir oportunidades para que todo o pessoal da comunidade, qualquer artista da comunidade, possa também ser visualizado. Recentemente eu também vi uma entrevista do padre Robério, que é do Centro Sócio-Pastoral da comunidade de Mãe Luísa. Ele estava participando de uma entrevista, não era de uma entrevista, na realidade, era de uma ação que estava tendo na Câmara dos Vereadores, falando sobre a zona de proteção ambiental lá de Mãe Luísa, que está acontecendo alguma coisa que provavelmente possa ser usada para habitação, mas construção de prédios, né? E aí ele falou muito bem de que, tipo, aquela zona ali pode ser usada para revitalizar a comunidade, tornar a comunidade algo mais, talvez algum ponto turístico, ou mesmo de que possa ser utilizada como uma zona em que a comunidade possa chegar e ver o pôr do sol, porque é uma zona belíssima. Sim. Mas que as pessoas não pensam nisso, não pensam em como dar uma qualidade de vida, só pensam em como retirar daquela comunidade a qualidade pouca que tem para usufruir e dar para os mais ricos da cidade, sabe? E, por exemplo, o ginásio de Mãe Luísa foi considerado, isso na época da Copa, competindo com várias infraestruturas da Copa, ganhou um prêmio internacional. Entre essas infraestruturas, ele ganhou o prêmio de melhor infraestrutura. E mesmo assim, isso não foi divulgado em quase nenhum lugar, competindo com vários ginásios que foi construído na época da Copa. E, ao mesmo tempo, aquilo ali poderia estar sendo utilizado pela cidade inteira, mas não é, por causa desse estigma social com o bairro, sabe? E esse estigma social acaba acarretando nos artistas da comunidade também. E eu sempre penso nisso. Então, eu acho que a minha vida virou em como retirar esse estigma através da arte, sabe? Enfim, eu acho que isso resume bem quem eu sou hoje. É como eu posso dar o meu melhor de mim para a comunidade. Ah, que massa. O ginásio é bonito mesmo. Eu vi um tempo desse e realmente é bonito. E faz pouco tempo que eu vi
Como é que só agora a gente sabe, ou sabe como demora a chegar? Eu nem sabia. Nunca Pois é bonitão mesmo. Um arquiteto, não sei de onde que fez, Sim, né? sim. É bem bonito mesmo, assim. Inclusive, vão lá, gente, procurar na internet, que é um estádio bonito. Sim, eu recomendo muito que vocês vão lá conhecer, porque tá rolando um projeto super bacana, que é o Esporte no Arena do Morro, que não inclui só esporte. Atualmente eu estou dando aula de desenho lá, tem vários esportes, vôlei, basquete, badminton, tem uma área de recreação para quem não está praticando esporte, fazer algum tipo de recreação com as crianças. E, é muito bacana. E eu penso que poderia ter mais investimento para que a comunidade toda aproveitasse disso também, mas que as pessoas também de fora viessem e aproveitassem aquele espaço, porque eu penso que é da cidade toda, sabe? Sim. E que todo mundo poderia estar lá curtindo, se divertindo, fazendo outros eventos, sabe? Também. Sim. Então, recomendo que vocês vão lá ver, porque é super bacana. É um espaço organizado por Gentil, que ele organiza esse espaço já faz um tempo. E, enfim, tá sendo um projeto muito bacana. Recomendo muito que vocês vão visualizar. Eu acho que como a gente que mora em Natal e nas cidades ao redor ali, a gente precisa começar a frequentar mais alguns outros cantos, senão a zona sul da cidade, que a galera só costuma ir, onde a galera só costuma ir, né? Eu morei minha vida toda ali na Zona Norte e sempre ouvia, mas a Zona Norte é muito longe para ir, tipo, como se não fosse a mesma distância da gente sair de lá. Então tem alguns lugares que são um estigma grande, acredito que Mãe Luísa seja do mesmo jeito. Então a gente precisa começar a habitar esses lugares, a começar a sair um pouco da nossa própria zona de conforto mesmo, ali de, não vou para tal lugar porque é longe, porque é perigoso. Enfim, a gente já tá em 2022 e ninguém tem mais saco pra esse papo burguês. Mas, Jane, você falou que desde muito cedo sempre gostou de ler, né? E aí, como é que chegou a escrita na tua vida? Eu acredito que seja um processo até natural, né? Pra gente que lê muito, pra gente que gosta de a gente querer reproduzir aquilo, escrever. Então, como é que a poesia, como é que a literatura chegou na tua vida? Bom, começou a partir realmente da dificuldade de falar. Como eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo, eu escrevia. E a partir da leitura de outros poetas, eu fui começando a tentar escrever como eles. Aí, por exemplo, através do Machado de Assis, atualmente eu estou lendo muito Conceição Evaristo, aí eu vejo que eu sempre acaba mesclando um pouco do que você está lendo com o que você está querendo, o que você está vivendo, né? Sim. E aí, mas a escrever realmente poesias foi através da internet. Tipo, eu já escrevi um pouco, mas nada que eu dizia, aquilo ali é poesia. E então, tinha visto várias pessoas compartilhando algumas coisas na internet, era, se eu não me engano, no Facebook. E tinha um grupo, eu não lembro agora exatamente, que era organizado pela Regina Azevedo. E após poesia na Europa. Tinha o Destinados. Mas em Europa e após poesia. Todo mundo participou do Após Poesia em Natal. Todo mundo postava texto lá. Gente, vocês que não são dessa época, tinha um grupo do Após Poesia que todos os poetas postavam. E Destinados também. E o Destinados também. E todo mundo comentava umas coisas da outra. Sim. Legal. Era bem legal isso. E é engraçado como cada um tinha a sua identidade, apesar de ser basicamente as mesmas pessoas. Era muito interessante isso. E aí, eu escrevia muito lá. E aí, algumas pessoas começaram a dizer, que interessante isso. Eu disse, caramba, pode crer. Então, isso é um poema. Então... Eu acho que se não há um feedback, eu nunca saberia que aquilo ali é um poema. Sim. Saca? Porque eu não era muito de mostrar. Então foi através da internet que eu pude realmente mostrar isso para outras pessoas. E teve algum marco, assim, pra você? Não. Você falou agora, né, quando teve feedback, mas em algum momento que você disse assim, não, eu sou poeta, assim. Quando você bateu o pé e disse, não... De fato, eu sou poeta. Porque a gente sempre tem medo. Acho que a gente que respeita muito, lê muito, né?
respeita muito esses autores, a gente olha pra eles assim e diz, meu Deus, se essa pessoa é escritora, eu não sou escritora. Porque, porra, essa pessoa é muito melhor. Pelo menos eu olho assim pros autores que eu gosto. Mas por que eu tô escrevendo poesia? Ele já escreveu tudo, né? Tipo isso. E aí teve algum momento que você disse, não, eu sou escritora assim. Ah, cara. Eu acho que esse momento foi através do convite da Cláudia, realmente. Através do Cidadelas. Que aí ainda demorou um pouco a ficha cair. Acho que demorou uns 3 meses pra cair assim a ficha e dizer, vixe, pode crer. Rolou isso e tal. E houve até uma confraternização pra isso, cara. Que massa. Realmente, pode crer, eu sou escritora. Eu acho bonito esses momentos de encontro com a palavra e a pessoa. E eu acho, e falando do Cidadelas, né, desse encontro de várias mulheres incríveis, né? Muitas mulheres fodas que escrevem muito, assim. O livro é muito bom. E aí eu lembro, a gente foi pro lançamento, Fomos. que foi no Sebo Vermelho, Isso. né, no próprio lugar que foi a editora. E ver, eu não consigo me recordar. Eu até tenho. Tá ali. Eu trouxe ele. Peraí, não, eu pego. Peraí, não, eu pego. Peraí. Que quando a gente foi. Ih, tô falando sem o microfone. Quando a gente foi, tinham algumas poetas lá, né? E que a gente saiu caçando. Eita! Saiu caçando assinaturas. Autógrafos. Muitos dedicatórios. E eu fui reler. Como eu disse, toda vez que a gente vai fazer esse momento, eu, mesmo conhecendo, já vou dar uma relida nos textos e tal. Eu fiquei, nossa, muito, muito bom, né? Assim, encontrar a sua palavra. Faz um tempinho, isso aqui foi em que ano, meu Deus? Foi 2017, se eu não me engano. Acho que é isso. 2017, exatamente. E aí, ver também a sua escrita hoje. Tem diferenças, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas similares no que diz respeito a sentimento, a forma meio crua e corporal que você coloca nos seus textos, assim. Você já falou que é mais essa questão de um vômito, né? De você se expressar ali e despejar os seus sentimentos através da palavra. Mas eu acho essa pergunta meio assim, mas ousada ou não, de como é esse processo, o seu processo criativo mesmo, assim, de escrever. Você falou essa questão de ler e terminar se mesclando ali, se juntando com isso, e que é muito comum, de fato, quando a gente está lendo muito alguém, termina que a gente vai vendo resquícios da pessoa. A Alex estava conversando aqui com a gente antes, ele falou que ele via o cotidiano, é meio como se ele engolisse tudo e depois vomitasse. E não deixa de ser a mesma coisa quando a gente lê. A gente engole tudo, digere, é quase que conversa boa diante da mesa de comida. Mas é isso, então termina que saem muitas coisas não de outras pessoas necessariamente, mas que se mesclam, que você consegue reconhecer, né, a influência daquele texto. Enfim, como é o seu processo e como tem sido desde a Jane desse livro de 2017 e Jane hoje, né, assim, na escrita? Cara, eu acho que mudou muita coisa, porque na época do Cidadelas eu tinha uma certa, eu não diria um certo padrão assim de obrigação, saca? Eu acho que eu tinha na minha cabeça que para ser poeta você tinha que ter uma rotina de que você precisava escrever pelo menos tanto de poemas por dia, saca? Sim. E aí acaba se tornando algo muito no automático. Nessa época eu sentia que eu estava escrevendo muito, me debruçando demais sobre assuntos que já estavam ali interrompidos, sabe? Uhum. Só para ter realmente aquele conteúdo. E aí, hoje em dia, eu sinto que tá algo muito mais fluido. Tipo, eu passo um mês sem escrever nada, mas eu sinto que
quando eu vou escrever, já está algo muito mais maduro, mais maturado. Porque passou muito tempo na minha cabeça aquela coisa, sabe? E então, quando eu passo para o papel, eu dou mais revisada. Antigamente, eu não dava tantas revisadas. Hoje em dia, eu pego aquela... Me vem uma palavra, por exemplo, como esse insight, mas hoje em dia não vejo ele algo como já pronto. Eu já dou uma visualizada em todos aqueles insights que eu juntei e digo, o que encaixa aquilo ali para que aquilo ali não fique só naquilo ali e acabe não se tornando algo que não possa parecer tão completo, sabe? Porque muitas vezes não está completo realmente, só está o início, o fio, um pedacinho daquilo. E então, eu vendo realmente cada vez mais que a poesia é um processo. Que muitas vezes a gente pode estar achando que está completo ali, realmente naquele vômito, mas que realmente foram vários vômitos para que tornasse algo um todo, né? Sim. Engraçado falar isso. Eu fiquei lembrando que quando eu comecei a escrever, eu era assim também. Eu dizia que não se mexia em poesia depois. Tipo assim, eu considerava mesmo quase algo divino, vamos dizer assim. Uma coisa que você escreve, a inspiração escreveu, não vou mexer mais nada, é isso. E quem ficava no meu pé era ele, assim, que falava, tipo, dá pra trabalhar mais, não sei o quê, não é só isso e tal. E eu ficava, não, poesia pra mim é isso, é sentimento. Que é sentimento, mas não só sentimento, né? Eu sempre falo que é mais transpiração do que inspiração. Eu acho que a palavra certa é isso, você disse, é um insight, é um estalinho que dá, que é isso que a gente chama de inspiração, mas depois vem muito trabalho para se construir uma poesia, isso, que é mais consistente, né, a palavra. Eu acho que resume bem esse processo de escrita, né? Exato. E aí veio Cidadelas e foi passando o tempo. Ano passado você lançou o seu zine, né? Que é Poesia Suspeita. Você colocou seus textos autorais, ilustrações. E aí, eu sei um pouco do processo, né? Mas assim, vamos falar sobre ele. Mas como foi a receptividade das pessoas com o teu trabalho? E como você chegou na construção, assim, que você falou dessa parte de como selecionar os poemas até para aqui, como foi difícil. É um processo realmente mais demoradinho, mas como foi para fazer esse seu primeiro zine, você construir uma coisa solo e colocar tanto a sua poesia como a sua ilustração, que também é poesia, né? Porque complementa ou às vezes traz outra visão sobre aquele seu texto. Tipo, bem observado isso que você falou, porque geralmente quando a poesia e o desenho surgiu muito paralelamente. Tipo, geralmente quando eu desenhava, às vezes eu colocava uma frase e para mim tanto a imagem quanto aquela frase era poesia, saca? E aí foi um pouco de dificuldade, porque eu pensava nos desenhos e ao mesmo tempo só me vinham frases. Não me viam algo mais amplo. E aí, depois que eu fui olhar todos os poemas, eu vi que tinha muitos desenhos que se encaixavam com poemas e foi aí que surgiu mais ou menos esse junteiro, na realidade, né? Eu vejo mais como junteiro, porque não foi, tipo, um desenho que surgiu especificamente para cada poema. Foi mais os poemas que surgiram e, então, eu fui juntando esses processos. Sim. E como foi, assim, ter esses zines, vender, ou como foi a receptividade, como foi para você? Foi bem numa época de pandemia ainda, né, que complicou tudo, assim, de fazer alguma coisa mais presencial, mas como foi ter o zine e fazer esse processo de venda, de publicação mesmo? Para mim foi um pouco difícil, porque eu sou muito ruim, sou muito low profile, como dizem. E então, eu acredito que é algo muito mais também da minha timidez, mas também de um processo de... Assim,
processo muito mais do tipo... Aquele sentimento de tipo, vou jogar isso na internet e ninguém vai ligar muito, saca? E eu acredito que vem justamente de um processo de que toda escritora negra passa, na realidade, sabe? De sentir que não vai ser ouvida. E então a gente acaba muito se fechando num casulo mesmo, saca? E eu acabei vendendo muito para pessoas muito mais próximas. E que foi bom também, saca? Mas eu sinto que eu poderia ter expandido muito mais, saca? Ter feito uma divulgação melhor, mas eu fiquei tipo, ai, cara, será que eles vão querer? Saca? Acho que a gente tem sempre essa questão de, tipo, será que vão querer? Será que vão comprar? Será que isso aqui realmente as pessoas vão gostar? E acaba entrando num processo de negatividade muito profunda e tal, mas é algo que eu vejo como algo muito bonito. E às vezes eu fico pensando, por que não ser bonito para essas pessoas e para mim também, né? Porque eu tenho que me martirizar tanto pensando, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Se realmente vendeu, vendi todos os zines, mas é sempre esse negócio, tipo, porra, eu poderia ter feito melhor, saca? Sim. Acho que a gente sempre acha que poderia ter feito melhor. Acho que a gente se cobra muito. Nós somos cobrados muito, a gente sabe, mas a gente acaba se cobrando muito. Mas o importante é dar um passo de cada vez e, enfim, não foi o seu primeiro... Não vai ser o seu único zine. Tenho certeza que daqui pra frente ainda tem longos anos aí pra você lançar muita coisa e pra muita gente comprar. E aí na dedicatória do teu zine, você fala assim: dedico a todos que ainda ousam sentir alguma coisa, né? Construam suas utopias. E aí a pergunta que a gente queria fazer era: você constrói a sua utopia através da escrita, ou a utopia é a própria escrita nesse país que, enfim, não valoriza essas produções artísticas, sabe? Cara, boa pergunta. Cara, eu acho que eu construo a minha utopia, sim, através da escrita, mas não só. Eu acho que cada vez mais eu tenho buscado construir a minha utopia junto com os outros. Tipo, eu me vi durante muito tempo fechada também pela questão da fala, mas muito pela questão desse achismo de achar que ninguém tá nem aí, saca? E durante muito tempo eu me fechei e acabei fazendo as coisas sozinhas. Tipo, causa toda sobrecarga e tal. E eu pensei, tipo, não, cara, vamos delegar isso aí para as outras pessoas. Vamos chamar outras pessoas para participar. Vamos abrir mais espaço. E cada vez mais eu tenho visto isso, de que é possível construir essa utopia em coletivo. É possível construir esse sonho. Teve um poema que eu fiz, que eu estava num momento muito numa bad, assim, profunda, que falava sobre sonho. E que eu pedia desculpa por sonhar aquele sonho só. E hoje em dia eu vejo que não estou mais construindo esse sonho só, estou construindo esse sonho com outras pessoas, apesar de que muitas vezes a gente não está nem conversando, mas que cada um está fazendo uma ponte que de alguma forma vai se interligar, saca? Por exemplo, a gente aqui, eu nunca conversei com o Gonzaga, mas a gente está aqui conversando e construindo essa ponte, espalhando, como eu costumo dizer, espalhando a palavra, né? E que foi algo que para mim foi muito difícil, fazer essa comunicação, de espalhar essa palavra. Então eu acho que estar aqui já é um ato utópico para mim, tá entendendo? E já que já que você falou em poema, vamos espalhar mais palavras. Bora falar mais eu vou ler porque eu tô muito nervosa. Não, tudo bem, pode ler. Tudo bem. E pode comer também, se quiser, viu? Essa poesia eu fiz em 2020, numa época da pandemia. Então, ela é um pouco triste. Tá foda. Já não sei fazer mais nada. Até as palavras escritas me faltam agora. Sem sentido. Zero argumentos. No peito guardo coleções de erros, saudades e medos. Cada um deles tão pequeno, mas do tamanho do meu mundo. Buraco negro suga tudo. E o que me restam são os pedaços de sanidade que reservo para aguentar o apontar das armas, para aguentar o ratatá dos dedos.
Olha aí. Eu nunca sei como reagir ao final de um poema do Bonito. Eu também não. É ótimo fazer isso, mas a gente sempre fica numa situação embaraçosa. Mas então, antes da gente voltar para o papo, vamos só lembrar aqui que essa 4ª temporada desse podcast, ela foi realizada com o apoio do Sebrae, através do edital Economia Criativa 2022. E que também contamos com o apoio do Estúdio Carlota, da vereadora Brisa. Nós vestimos a Yuma Moda Humanizada, bebemos cerveja Resistência. Também temos apoio da Nara Buffet, Hidro Nordeste e da Livraria Cultural, da Cooperativa Cultural lá da UFRN. Inclusive, todos os nossos ouvintes que forem lá na livraria e falaram que chegaram por nós, vão ter 15% de desconto em todos os livros de poesia potiguar. Então vão lá e comprem um livro de um autor potiguar, por favor, que a gente precisa sobreviver. Eu acho um bom negócio, viu, gente? Eu acho. Eu gosto desse rolezinho. Falando de produção, de construir junto, dessa coisa coletiva, de estar agregando outras pessoas, né, conseguindo dividir esse sonho. Você tem o seu podcast, que a gente já falou no iniciozinho daqui, o Passa Visão. Mas eu queria que você falasse um pouco mais como surgiu, né, assim, a ideia, como é que foi fazer essa primeira temporada. Você está começando a construir, vai começar, né, a 2ª temporada. Então, queríamos entender um pouquinho mais desse projeto. Dá uns spoilers de quem são os convidados. Eu vou dar sim. Bom, o projeto surgiu no meu TCC, na escrita do meu TCC. Eu estou construindo, na realidade, dando uma revisão no TCC que eu estou fazendo sobre o Poeta Blackout de Mãe Luísa. E aí me veio a ideia, através justamente de uma entrevista que eu fiz, porque o TCC, ele falava um pouco de blackout, mas também retratava um pouco da realidade de poetas da comunidade de Mãe Luísa, como Jó, Amenhori, MC Arrasaki, Preto Milton, que são poetas de lá da comunidade. E aí eu lembro que o Jó falou o quanto havia uma diferença da época de blackout para de hoje, porque através da internet, através de um podcast, a história de blackout talvez pudesse ser outra. Sim. Saca? Ele poderia ter, por exemplo, encontrar registros sobre ele é altamente difícil. A gente encontrar uma imagem ali, um vídeo ali, perdido. Mas que tudo poderia ter sido diferente, ele poderia ter sido mais reconhecido se houvesse, por exemplo, o seu podcast, se tivesse o meu podcast, se tivesse jornais como hoje tem, que fizesse essa divulgação dele. Uhum. E aí me veio essa ideia de gravar justamente essas entrevistas para que pudesse haver essa divulgação com esses poetas marginais. E aí a primeira temporada foi muito mais para a gravação e conteúdo do meu TCC. E então teve uma disciplina com a professora Divânia, beijo, professora Divânia, professora maravilhosa. E aí eu mandei um dos episódios que foi com Junaíde, que falava sobre o Rima Central. Uhum. E então eu acredito que se não fosse justamente esse feedback positivo da professora Divânia, não teria dado continuidade. E ela disse, nossa, muito interessante, você está dando valorização ao trabalho de um colega, pelo conteúdo. E aí ela me passou um feedback muito positivo. Eu disse, não, por que não dar continuidade? Eu gostei de estar fazendo isso. E aí resolvi dar continuidade entrevistando outras pessoas. E a primeira pessoa que me veio à cabeça foi justamente a Amenhori. E aí gravei com a Amenhori. Já tinha entrevistado ele rapidinho, mais para a questão do TCC, mas aí eu resolvi realmente gravar. E aí veio a dificuldade, gravar com o quê? Eu só tinha esse celular. E aí eu consegui um tripé emprestado e o estúdio onde eu tatuo. Sim. Que era um espaço mais ou menos bonitinho em casa, onde eu pudesse gravar. E aí foi tudo muito caseiro mesmo. Aí
toda a produção gráfica fiz via Canva. Foi tudo muito... Faça você mesmo, saca? Parte de comunicação, entrar em contato com mídia, mandar... Primeira vez que eu entrei em contato com o YouTube. Então, para mim, foi uma dificuldade tremenda, mas que a partir do 3º, 4º episódio, começou a ser algo mais fluido. Uhum. Aí... Enfim. Então, foi algo meio que uma paixão automática, saca? De repente, entrar em contato com aquelas pessoas e perceber que eles também estavam gostando e que as pessoas estavam ouvindo e dando atenção realmente para eles, saca? Eu acho que é o que vale, saca? Tipo, às vezes eu ficava tipo, caramba, eu tenho 24 horas para terminar a edição desse vídeo. A gente sabe bem como é que é. A primeira temporada da gente foi desse jeito. Cara, foi muito dificultoso. Foi muito dificultoso. E aí, eu não tinha a menor ideia de como se organizava um podcast. Aí lá vai eu, como se organiza um podcast? Google. E aí, tinha vários tutoriais, essas coisas todas. E aí, foi algo muito na ralação, no faça você mesmo. E aí, eu fiquei tipo, caramba, mano, eu preciso de uma equipe. Preciso urgentemente de uma equipe. E aí surgiu o edital do Sebrae. E eu escrevi. Quando eu passei, eu fiquei tipo, caramba, eu passei. Tá ligado? Uma equipe. Caramba, eu fiquei tipo, caramba, eu passei realmente. E aí eu fiquei, pô, vai dar certo. Enfim, a gente tá começando a organizar. E aí, nessa primeira temporada, eu resolvi convidar muitas pessoas do curso de produção cultural, que foram pessoas que sempre estiveram colando junto comigo e me deram muita força. E aí... Spoiler dos convidados. Olha aí. Essa temporada eu vou focar muito na questão do slam. E aí eu resolvi convidar pessoas que organizam slam em Natal e fora. Sim. Como Magi, de Currais Novos, fantástica, que organiza a Batalha do Gueto. Sim. Se eu não me engano, o nome dele é Aldeci, que é da Batalha do Coliseu, que acontece lá na UFRN. Uhum. Junaída, a gente resolveu fazer uma revisita na entrevista dele, porque ficou um áudio... Foi um áudio muito caseiro que eu gravei no celular, e então eu resolvi revisitar, e a gente vai regravar essa entrevista, que organiza o Rima Central. Sim. E Jeff, que organiza tanto a Batalha do Vinho quanto a Batalha Clandestina, lá na Zona Norte. Que massa, a gente já foi na Batalha do Vinho lá na ZN, foi uma das experiências mais incríveis que eu já participei que eu já vi na minha vida, assim. Foi realmente incrível. E a gente quer também, que nas próximas temporadas, trazer mais galera do slam, mais galera do rap, que pra gente, enfim... É o tipo de coisa que a gente gosta de assistir, de ouvir. E é muito, muito, muito importante essa galera ter esse espaço para falar. Assim como o teu espaço, assim como esse espaço. Que cada vez mais os outros espaços, as outras mídias, né? Os outros jornais, os outros artistas possam convidar, seja para um evento um evento no centro que vai ter. Vamos olhar para outros lugares também, parar de só... a gente sempre acaba chamando sempre as mesmas pessoas, os mesmos amigos. Vamos olhar para os outros cantos. Tem muita gente foda, né, nessa cidade, sabe? Uhum. Tem muito poeta gigante que, assim... Aquela sensação que eu falei lá no começo, que meu Deus, se essa pessoa é poeta, o que eu sou? Eu não sou nada, assim. Foi a sensação que eu tive quando fui na Batalha do Vinho na Zona Norte. Cara, são muito incríveis, né? Quando a galera falando, uma galera muito novinha. Sim. E umas coisas... não sei nem dizer, assim. Eu acho que... Se eu não me engano, o Jeff tem 19 anos. Exato. E ele já organiza 3 slams. Eu fico passada com essa juventude. E é um nível... É um nível muito alto, assim. Eu fiz, gente... Como assim? Nesse dia eu fui convidado para ser jurado. Fiz, por que eu tô julgando aqui? Quem sou eu para julgar essas pessoas? Olha que essa pessoa é muito foda, tipo... Mas foi uma experiência incrível. A gente conheceu Síria nesse rolê, né? Síria é maravilhosa, né? Nossa. Eu não conheço ela pessoalmente, mas já vi algumas apresentações
Nossa, só de lembrar. foi E foi ela incrível. que ganhou, não foi? Não, foi. Agora você pegou, que faz uns É porque anos, ficou no 2018, final. eu Era, acho. eu não lembro o nome dele, mas é um nome bem diferente. Ficou ela e ele. Acho que foi ele que ganhou, mas tipo assim, os dois eram muito incríveis. E eu ficava assim. Sabe quando você não tem nem palavras? Eu só ouvia, assim, bem quietinha. Muito, muito foda mesmo. E aí, você falou sobre Blackout, sobre sua pesquisa. Peraí, deixa eu mastigar. Na hora que eu... Foi mal, não percebi o time. Acontece. Você estava falando de Blackout, da sua pesquisa. A primeira vez que eu ouvi falar de Blackout foi através da antologia, né? A antologia que a Ayrton organizou. Ayrton e Vitor. Inclusive, a Ayrton estará aqui nos próximos episódios. Queria que você pudesse discorrer um pouco mais sobre isso, de uma figura tão importante, mas tão pouco conhecida na nossa cidade, que foi Blackout. Como é que você chegou no nome dele pra, assim, vou fazer uma pesquisa sobre ele, e como é que tem sido essa descoberta, essa pesquisa? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar do nome Blackout foi em Mãe Luísa. Foi através da praça que tem em Mãe Luísa, a Praça Central se chama Praça do Blackout. E da concepção, acredito que na concepção da maioria das pessoas de Mãe Luísa era porque faltava muita energia. Diga aí. E então acabou ficando Praça do Blackout. E foi através da disciplina com Marcel de Literatura do RN, em que a gente tinha que fazer uma pesquisa sobre um poeta potiguar. E então eu cheguei nele e perguntei: professor, o senhor teria algum poeta para me recomendar? Aí ele disse: sim, tem Blackout, que é seu conterrâneo, nananã. Aí ele me falou um pouco sobre ele e me interessou muito. E quase ninguém conhecia ele, na realidade. Tanto que teve um outro colega que resolveu fazer uma pesquisa sobre todos os poetas potiguares negros e Blackout não estava incluso. E eu fiquei tipo, nossa, a situação então é séria. E então eu comecei a fazer uma pesquisa mais aprofundada. Eu procurei pessoas da comunidade que conheciam ele e ninguém sabia que ele era poeta. Poucas pessoas sabiam, a não ser as pessoas que tinham intimidade com ele, como alguns colegas que eu entrei em contato. E aí, a maioria das memórias das pessoas daquela época era o Blackout, que fazia bicos, que fazia gatos. E aí eu fiquei tipo, nossa, cara, o cara era um gênio, altamente performático. Eu acho que se Blackout tivesse nascido nos dias de hoje, ele teria um reconhecimento grandíssimo, sabe? Pelo modo que ele se comunicava. É algo único, saca? Tipo, você olha e os vídeos que eu vi dele, eu ficava tipo, caramba, como esse homem não teve esse reconhecimento, saca? Tipo, uma pessoa tão performática, uma pessoa que tinha uma dicção incrível, saca? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa através de jornais. Utilizei muito a Biblioteca Nacional, que tem um site que dá para você pesquisar através do ano vários jornais do estado e jornais antigos que estão extintos até. E aí tinha uma entrevista dele no Hospital Colônia, em que altamente lúcido, porque o que você recebe das pessoas é um Blackout fora de si, sabe? Mas quando você vai ler, você identifica o quanto aquele homem era lúcido no que ele falava. A questão é que, tipo, ele era à frente do seu tempo. Então, por ele ser à frente do seu tempo, o que o povo recebia era loucura. Mas ele só estava, assim, como costuma dizer hoje, né? Nossa, se a pessoa está em 2050. Sim. Saca? E ele tá em 2050. Saca? E aí... falar sobre Blackout é sempre algo muito emocionante para mim, porque eu me identifico muito com ele por causa dessa questão da psicofobia. Eu acho que tudo se resume na psicofobia que Blackout sofreu. E eu acabei lendo um livro que até muitas pessoas falaram para mim que era
fake, mas que na realidade foi uma entrevista que Blackout cedeu para um escritor chamado Franklin George. E ele transformou fez com várias entrevistas com várias personalidades daqui de Natal e fez um romance. E, cara, eu recomendo muito esse livro, se chama O Spleen de Natal. E a entrevista com Blackout é altamente pesada, assim, porque é muito crua da realidade do racismo da época, mas que infelizmente ainda se repete hoje em dia, saca? E eu acho, cara, muito, eu sempre penso, é injusto tudo que ele passou. Ele morreu muito cedo, ele morreu com 33 anos. E aí, quando eu penso nisso, eu penso que quantos artistas da comunidade de Mãe Luísa, de várias comunidades de Natal, morrem cedo por falta de oportunidade mesmo, de pessoas que não reconhecem que o que ele está fazendo é arte, saca? Quantos acabam entrando no tráfico porque não tem uma oportunidade, saca? Não veem que aquilo que eles estão fazendo vai dar fruto para ele, saca? E acaba vendo como muitos da TV costumam dizer, acaba sendo adotado, né, pelo tráfico, saca? A sociedade não recebe e o tráfico está sempre ali pronto para receber, infelizmente. E não é uma questão de marginalizar ou de discriminar ou de colocar o tráfico como vilão, mas eu acho que se houvesse uma oportunidade, porque infelizmente a gente vive numa situação em que as drogas são criminalizadas, em que os famosos vendedores são criminalizados, então a gente tem que apontar que realmente entrou, vai ter uma consequência criminal. Sim. E que é isso que a sociedade espera. É isso que a sociedade espera de um menino de 19 anos que, cara, eu quero ser bailarino. Um menino da periferia que acorda e diz, eu quero ser bailarino, eu quero ser poeta. Vão rir dele. Muitas vezes vão rir dele. Porque, infelizmente, não é a expectativa que se tem de uma pessoa negra periférica que vá seguir esse caminho. E eu vejo que vários blackouts morrem todos os dias, sabe? E é isso que me entristece muito. Porque a história de Blackout não morreu quando ele morreu. Ele se repete todos os dias. É isso que eu acho que mudou. Eu sempre vejo a minha produção antes e depois de Blackout, sabe? Tipo, sempre foi muito por mim, antes dele. Hoje é algo muito mais por todos, assim. Por todos que estão ali perto de mim. Enfim. A figura extremamente emblemática. Me vem logo à cabeça, é engraçado. Você falou, se Blackout tivesse nascido hoje, provavelmente ele teria muito mais destaque, né? Algumas semanas, porque esse episódio vai ao ar... Mas, assim, há alguns dias a gente perdeu o poeta Miró, né? Miró da Moribeco, poeta de Recife, poeta preto, periférico. Eu acho que talvez me remete muito a... Essas são duas figuras extremamente diferentes, né? Extremamente performáticas, com todas as suas diferenças. Mas, assim, talvez nos dias de hoje... o Blackout pudesse ter um pouco desse reconhecimento que Miró teve, né? Que é pouco ainda. Eu acho que Sim. Miró foi e ainda é um dos maiores poetas que a gente tem nesse Brasil, mas houve, apesar da repercussão na nossa bolha, não teve essa repercussão nacional que eu acho que deveria ter. Com certeza. Mas é engraçado que você falou que as pessoas não veem isso como poesia. Aconteceu um fato engraçado, né? Engraçado entre aspas, quando eu compartilhei no dia que Miró faleceu, eu compartilhei um vídeo que pra mim é extremamente sensível e lindo de se ver, que é Miró recitando Janela de Ônibus, né? E aí eu compartilhei nos meus stories do Instagram
E um conhecido, uma pessoa do meu Instagram. Acho que ela não percebeu que eu tava fazendo uma homenagem a uma pessoa que tinha acabado de falecer. Eu acho que ela não se ligou nisso. Mas comentou, que porra é isso? Isso não é poesia não, sabe? Um falando porra de janela de ônibus. Que negócio é esse, sabe? Eu acho engraçado como as pessoas reagem a essas figuras, né? Mas, enfim, a gente sabe os motivos. Mas eu acho que essas pessoas, assim como Miro, assim como Blackout, e esses outros Blackouts que vivem e estão por aí, elas precisam ser exaltadas cada dia mais e serem homenageadas. E você tem que ter feito um serviço importantíssimo para a poesia potiguar, para além do seu podcast, mas essa sua pesquisa também, eu acho que é muito importante a gente resgatar essas figuras, sabe? É muito importante. Enfim. Eu ainda tô processando aqui. Janela de ônibus é danada pra botar a gente pra pensar, ainda mais quando a viagem é longa. Janela de ônibus. Não é? É uma poesia tão linda, né? Assim, acho que a gente precisa também refazer, talvez reconstruir esse olhar que se tem sobre o que é poesia, né? Termina que a poesia ela fica nessas coisas muito engessadas e a poesia é livre. A gente já falou isso hoje aqui. No episódio passado. No episódio passado. A poesia ela é livre, ela existe para nos trazer uma liberdade que por vezes a gente não tem. Você falou que se começou a escrever poesia porque é tímida, não conseguia verbalizar, né, oralmente. E aí você encontrou uma liberdade através da palavra, da poesia. E, poxa, eu falo sempre... Miró fez um poema sobre uma mulher que cagava na rua. Elza caga na rua. Começa assim o poema dele. E você... Isso não é poesia? É poesia. O cotidiano é poesia. E aí é que tá, incomoda... além de todas as camadas que a gente sabe que Gonzaga já apontou, incomoda que o cotidiano, o que é feio também, pode se tornar belo através da poesia, né? Pode se tornar potente através da poesia. Enfim, E o que é o feio, né? Sim, o que as pessoas veem como feio, né? Assim, eu lembro que a gente estava dando uma oficina e eu falei sobre esse poema para jovens, né? E eles riram, mas ao mesmo tempo gostaram, né? Porque é isso também leva... penso que falar na escola sobre uma poesia cotidiana e que pode ser dita qualquer coisa, porque para mim se Miró disse que Elza caga na rua num poema, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa num poema, entendeu? Então, tipo assim, é dizer... Nossa, eu não preciso fazer aquela poesia. Oh, tu sois sol da minha vida, resplandecei, que a sua silhueta, não sei o que ninguém entende nada às vezes, ou se passa que entende demais. Não, a poesia é isso. Elza caga na rua. É poesia. Enfim, eu fiquei muito emocionada com sua fala e reitero a importância dessa pesquisa, assim, como Gonzaga pontuou, de trazer, de reviver ou tentar trazer à memória, né, essa pessoa tão incrível que tivemos e ainda temos, de certo modo, através da poesia. Além de produtora, poeta, podcaster, você também é ilustradora e tatuadora, né? Assim, tem um trabalho bem bonito. Eu lembro que quando eu vi as ilustrações do Zine, eu fiquei bem impactada. Adorei as últimas telas que você fez, assim, que postou, muito bonitas, muito sentimento. Eu gosto de quando a arte, ela traz essa coisa de... Você não olha só a imagem, você sente algo além, né? Enfim, como é trazer também para a pele das pessoas tua arte, assim, né? Você termina que, mesmo que não seja necessariamente uma coisa autoral, mas que é a tua arte, é você fazendo ali. Então, além da poesia, que é uma coisa que vai ficar aí eternamente, daqui a alguns anos vai ter alguém, quem sabe, falando de você sobre a poesia. A tatuagem também fica aí nos corpos das pessoas andando por essa cidade, enfim, por vários lugares. Como é esse processo? Cara, a tatuagem, pra mim, foi uma paixão à primeira vista, assim. Eu acho que
eu pensei, cara, eu quero tatuar. Acho que foi no primeiro dia que eu fiz a minha primeira tatuagem. Disse, cara, isso aqui é muito bacana. E aí, eu fiz a minha primeira tatuagem, eu era menor de idade ainda. Eu tinha meus 16 anos, foi totalmente na ilegalidade. Mãe não sabia, quando eu cheguei em casa, ela ficou revoltada, minha mãe evangélica. Aí, cara, foi... Eu fiz a primeira tatuagem e botei um piercing no septo, de uma só vez. Chegou chutando a porta. E aí, eu lembro dela com cabo de vassoura, dizendo, você não entra aqui em casa. Mas deu tudo certo, eu entrei em casa. E aí, eu entrei no curso de artes visuais na UFRN, e na turma tinha entrado uma colega minha que eu tinha acabado de conhecer fazia uns 3 meses, que por coincidência ela também era tatuadora, assim, há milhões de anos. E aí, nesse processo a gente se aproximou mais e mais, e ela me deu muitas dicas, praticamente minha professora. E foi muito bacana todo esse processo. Trabalhei durante um tempo no estúdio dela, fui aprendiz, até que resolvi fazer um home studio em casa, que é atualmente onde eu tenho feito, onde eu estava fazendo, né, as gravações de podcast. Uhum. E aí, cara, a tatuagem é algo que é como pintar. Saca? No início, mais perto, né, gente? No início, eu tremia muito. Eu ficava nervosa, porque eu ficava tipo, cara, se eu fizer uma cagada, lascou a vida dessa pessoa. Uhum. E eu ficava tremendo. E eu disse, não, se eu tremer, eu vou lascar realmente a vida dessa pessoa. E aí, eu comecei antes a meditar. Meditava. Primeiro, eu descobri que tudo vinha muito de uma ansiedade social. E então, eu tentava vasculhar o perfil, bem stalker. Tentava vasculhar o perfil da pessoa para me sentir íntima. Sim. Quando eu fosse receber, se eu não fosse conhecida dela. E aí, nesse processo de conhecer, acabou sendo mais fluido. E geralmente eu sou muito, ao contrário do que eu sou realmente, eu acabo sendo muito falastrona quando eu tô tatuando. Falo sobre tudo, fico conversando sobre tudo, parece ser outra pessoa. Uhum. E aí, infelizmente, eu tive que parar de tatuar. Parei de tatuar faz uns 2 meses, porque eu descobri que tô com algum problema no meu pulso, e eu sou canhota, infelizmente. E aí, quando eu tatuo, acaba inchando, dependendo do tempo da tatuagem, acaba causando um inchaço muito triste, que fica muito dolorido. E eu resolvi dar um tempo enquanto eu tô nesse processo de tratamento. Uhum. Mas é algo que eu gosto muito. E, cara, é muito estranho, porque geralmente eu pensava muito na dor do que o outro estava sentindo. Mas com o tempo você vai esquecendo muito dessa dor. E ao mesmo tempo que você está tendo cuidado, há também o quanto você quer ver aquilo ali. Uhum. Saca? Tipo, quando o cliente chega com desenho, eu sou uma pessoa muito de dar pitaco. Tipo, o cliente chega e eu digo, não, cara, você não vai fazer um símbolo do infinito no seu pescoço. Sinceramente, não. Não. Acho que tem alguns clientes que acabam não fazendo comigo por causa disso, porque, mano, sinceramente, a pessoa chegar e vai me fazer um símbolo do infinito no pescoço, uma pessoa com 18 anos iniciando a vida, e eu digo, você tem certeza disso? Eu aconselho, saca? E aí a pessoa diz, realmente, vou fazer outra coisa e tal. Ainda bem que ela não viu minha pimentinha na virilha. Eu teria dado conselho. Será que eu tenho mesmo? Desculpa. Brincadeira. Desculpe. Aí acaba se tornando Quando termina, eu fico tipo, cara, que bom, deu certo e tal. Mas é sempre uma novidade. Sempre, quando eu vou tatuar, é sempre a primeira vez. Há sempre o processo de ansiedade. Aí eu vou stalkear a pessoa e digo, tá, essa pessoa é assim.
para ter o que conversar. Porque se eu não consigo ter o diálogo, eu não consigo receber aquela pessoa direito, Sim. saca? E acaba sendo um processo muito de troca. Nunca é uma pessoa chegou e tatuou e foi embora. Sempre um processo de troca e... Ai, saudade de tatuar. Bom, a gente tá chegando já ao final. Conversa maravilhosa contigo. E a gente queria abrir o espaço para você falar mais alguma coisa que você queira dizer, alguma mensagem que você queira passar. Deixar também os seus contatos, suas redes sociais, enfim. E por fim, para finalizar, deixar um poema. Certo. Só uma pausa. Os próximos passos também, futuro, assim, o que você pretende, vai lançar não sei o quê, vai fazer não sei o quê, enfim. Um complemento de um pensamento que eu estava tendo enquanto a Jéssica estava falando sobre a questão do feio. Que, cara, o quanto é bizarro a nossa visão de feio, o quanto é através da colonização, né? Uhum. Tipo, eu estava lendo, para fazer o TCC, li muito Spivak. E aí, estava lendo o texto dela, o ensaio que ela fez sobre as mulheres indianas, que era Pode o Subalterno Falar? E aí, ela faz todo um apanhado e tal, o quanto as pessoas subalternizadas que acabaram passando por esse processo de colonização acabam tendo esse apagamento devido justamente a esse processo de colonização e porque o que é belo acaba sendo essa visão do que vem de fora, do branco, do europeu, da linguagem rebuscada, nunca do que é o local. O local é sempre subalternizado, porque... E eu observo muito que isso vem muito, por exemplo... Nossa, eu estava tendo uma... Quanto tempo a gente tem? Não, pode ir. Não se preocupe. Na aula de Keila, falando aqui, as pessoas nem é de produção cultural. Keila é uma professora de teatro, lá do IFRN, e a gente estava falando sobre uma peça que falava um pouco sobre a vinda dos americanos aqui para Natal. E o quanto, muitas das vezes, a gente se fechava muito nisso, né? Tipo, a nossa cultura, a partir da vinda dos americanos para cá, tipo, qual a história de Natal? As primeiros brasileiros a usar uma calça jeans, saca? E o quanto o local realmente se apaga, por exemplo. Porque a gente não fala sobre o coco, que é algo tão antigo que as crianças de hoje em dia não conhecem, saca? E por que não, sabe, abrir mais espaços para algo fora disso, entendeu? Por exemplo, a gente teve, não sei se nem se pode falar, o Museu da Rampa. Porque a gente não tem museus voltados para outras coisas. Por que tem que ser um museu voltado para a Segunda Guerra, saca? Porque a gente não pensa no museu e retrata coisas realmente da nossa história. Porque a gente tem que passar por essa segunda colonização, né? Porque a gente não realmente conta a partir do início, realmente, e não do descobridor que chegou e disse, iniciou isso aqui agora, saca? Sim. Interessante isso. Uma bela de uma discussão sobre essa questão do quanto valorizamos o de fora. Acho que a gente fala várias vezes, já falou várias vezes sobre isso aqui, sobre o quanto é difícil, falando da poesia mesmo, né? O nome do podcast não é Um Poeta em Cada Esquina à toa, de fato a gente vai ter um poeta em cada esquina nessa cidade, e não se tem a valorização, na verdade nem se sabe, não se conhece muitos poetas. Nas escolas a gente não estuda quase nada sobre poesia potiguar, quando se tem é coisa muito pontual, Câmara Cascudo, Nízia, não tem suas importâncias e também tem suas desimportâncias, mas é sempre muito pontual, não tem, então a gente não constrói de base essa valorização para que se tenha adultos que valorizam, né? Então eu penso que isso eu penso que isso também vem muito dos nossos governantes, sabe? Tipo, eu acho que nós enquanto potiguares internalizamos isso, sabe? De justificar essa invisibilidade que a gente dá
do tipo, realmente não tem valor para justificar essa invisibilidade, mas na realidade é uma falta de compromisso dos governantes em dar visibilidade. É muito mais fácil dizer não tem valor do que mostrar o porquê aquilo tem valor e trabalhar para aquilo ser visibilizado, entendeu? Eu acho que a gente está tão acostumado a dizer Natal é o do mundo, mas na realidade acho que a gente se confortou nisso, sabe? Porque é muito mais fácil a gente justificar nisso do que dizer, nossa, a gente só tem isso, mas vamos tentar fazer o melhor a partir disso, saca? Eu acho que foi uma zona de conforto que a gente entrou nisso, mas que precisamos romper, acho que a gente está conseguindo romper. Esperamos. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Foi uma conversa muito, muito interessante. Espero que tenha sido tão boa para você quanto foi pra gente. E aí, como é que as pessoas podem te achar? Deixa tuas redes sociais, o teu podcast, enfim. E, por fim, o poema que estamos todos querendo ouvir. Bom, vocês podem me acompanhar tanto através do meu perfil pessoal, que é Poesia Suspeita, tudo junto, ou através do Passa Visão Podcast, também tudo junto. É isso. Enfim, deixa eu procurar aqui o poema. O nome desse poema se chama Éramos Jovens, que eu escrevi também foi na época da pandemia. Na época da pandemia eu acho que veio muita coisa. Sim. Éramos jovens. Sua boca encostava na minha e o sorvete era 10 bolas por R$1. Bem diferente dos teus lábios, do frio do teu hálito, é o cheiro mórbido que sobe do teu quarto vazio, inundado de extremidades tuas, esvaziado de costas nuas. Já não somos tão jovens, nossos ossos doem, nossa imunidade definha. Nossas células atacam nossos corpos narcodependentes, entupido dos remédios das farmácias e dos remédios das esquinas. É sobre isso. Galera, fim de papo. A conversa acabou, mas não sem antes lembrar que esse podcast, que essa 4ª temporada, foi realizada com o apoio do Sebrae, através do edital Economia Criativa 2022. Também contamos com o apoio e a parceria do Estúdio Carlota, Livraria Cooperativa Cultural, da vereadora Brisa, e Uma Moda Humanizada, Cervejaria Resistência, Narabufê e Hidro Nordeste. Para saber mais sobre o convidado desse podcast, basta acessar nossa página lá no Instagram, @umpoetaemcadaesquina. Lá também estão disponíveis videopoemas e afim. E uma novidade, nessa temporada também estaremos disponíveis no TikTok, então vão lá. Esse podcast está disponível no nosso canal no YouTube, no Spotify e no Deezer, e conta com a produção de Anzóis Produtora, assessoria de imprensa Comunica Acesse, captação e edição do áudio e do vídeo pela Nobir Produtora, identidade visual por Felipe Anjo e Gonzaga Neto, e foi roteirizado, produzido e idealizado por Jéssica Santos e Gonzaga Neto. É isso, se curtirem vão lá, dão uma força, sigam o nosso podcast, sigam o podcast dela também. E é isso, indiquem pros amigos, indiquem pra família, jogue lá no grupo do WhatsApp e até o próximo episódio. Até. Um cheiro. Cheiro.